arrastado esse boa noite. Parou lá na Alicanduva. Um recadinho. Carro lá. Placa HRV cinza. Chapa. Não. A chapa é FZM 9914. O carro está com o vidro aberto, tá? FZM 9914. Bem, amigos, ontem nós relembramos 109 anos do nascimento de Chico Xavier. Então, é uma data muito importante para nós espíritas, porque Chico Xavier, além de ter sido, né, um grande divulgador, intermediário das esferas superiores, trazendo obras belíssimas, de muito esclarecimento espiritual, ele também foi uma figura humana que, independentemente da condição dele de médium, ele foi um grande ser humano. Não é? Aliás, acho que as duas coisas estão muito interligadas, né? A grandeza da mediunidade dele certamente se deu em razão do coração dele, da postura dele, da ética dele, da amorosidade dele. Então hoje, fazendo aí uma certa homenagem, vamos assim dizer, ao Chico, está aqui sempre simpático, comparece toda quarta-feira, está aqui conosco, né? Nós vamos comentar uma lição, um ensinamento dele mesmo, não que ele tenha recebido do mundo espiritual, mas que ele mesmo mencionou, está nesse livro aqui, Minutos com Chico Xavier. Eu comentei esta lição do Chico ontem, no programa da Rádio Boa Nova. Em razão dos comentários, eu resolvi trazer aqui esse assunto também para a nossa reflexão. O título aqui que eu dei esse capítulo é Não Infernize a Sua Vida. Vocês acham? Pegou ou não? Deu? Pegou? É exatamente sobre isso que Chico Xavier fala. Não sei se o som está baixo, Toninho. Se puder. O velhinho aqui já está com problema auditivo. Então o Chico diz o seguinte: Deus nos criou para a harmonia, para a felicidade. Agora, nós criamos os mecanismos do sofrimento, da expiação em nós mesmos. O inferno reside em nossa própria mente, quando nós infernizamos a nossa vida. Quando entramos num processo de culpa intensivo, absoluto, conscientemente, nós estragamos a nossa vida cerebral e o nosso mundo mental. Palavras de Chico Xavier. Vamos tentar pensar um pouquinho, desdobrar esse pensamento do Chico. Primeira ideia que ele nos traz é: Deus nos criou para a harmonia e para a felicidade. Isso aqui já mexe um pouquinho com alguns conceitos que talvez estejam dentro da gente, de que Deus manda o sofrimento. Vocês lembram lá no Antigo Testamento? Deus mandava a praga, Deus mandava a peste. O Deus Senhor dos exércitos, o Deus da guerra, um Deus ciumento, um Deus que punia, um Deus que castigava. Quem não ouviu isso da mãe? Por mais bem intencionada. Não faça isso porque Deus castiga. É possível que essa vozinha esteja até hoje lá no nosso inconsciente. E quando a gente dá uma escorregada, parece que a velha incorpora e a gente já sente.
Deus castiga. Essa ideia do Deus castiga, Jesus revogou isso. Porque como é que Jesus chamou Deus? Chamou Deus de Pai. Na oração do Pai Nosso, né? Quando Jesus falou Pai, a terra estremeceu. Porque não era essa a visão que as pessoas tinham de Deus. E Jesus traz essa ideia do Pai. Quando ele pronuncia a oração em aramaico, ele fala Abba. E Abba, uma expressão mais popular, é paizinho, pai querido. Então veja a relação de intimidade que Jesus nos apresenta em relação a Deus, mostrando que Deus é um pai. Um pai, então, ele não castiga, não bate, não pune, mas educa, não há dúvida. Né? Um pai educa. Mas não é esse pai que a gente via no Antigo Testamento, um pai que promovia penalidades, né? Então, Jesus, aliás, o Chico aqui, então, está resgatando essa ideia de Jesus, de que Deus nos criou para a harmonia e para a felicidade. Então, Deus nos criou para o bem. Isso é uma ideia libertadora. É interessante aqui observar, Deus nos criou para a harmonia. O que é harmonia? Quando a gente fala em harmonia, o que a gente pensa aqui? Para a gente viver, Deus nos criou para o quê? Harmonia poderia ser o quê? Equilíbrio? Alguma coisa fora dos extremos. A paz é harmonia. Né? Deus nos criou para a ordem. Se chegassem aqui no salão e tivesse duas cadeiras bagunçadas, vocês iam dizer o quê? Bagunça? Isso aqui estaria em harmonia? Não. Isso aqui estaria o quê? Estaria desorganizado, estaria um caos. E aí então a nossa vida está um caos, a nossa vida é caótica ou a nossa vida é harmônica? Metsalite e metsamussarela. Mais ou menos. Aqui é caos ou é cosmos? Cosmos é ordem. Por isso, daí se origina a palavra cosmético. Colocar ordem no caos. Desculpa aí, hein? É assim que as mulheres fazem todas as manhãs, né? Vamos colocar cosmos no caos. Os homens também estão usando. Então, Deus nos cria para um equilíbrio, para uma ordem, para a harmonia. E quando a gente está na ordem, no equilíbrio, na temperança, no caminho do meio, vai viver. Às vezes a gente está na ordem, mas muitas vezes a gente está no caos. Não é isso? A gente é meio caótico em algumas coisas, não é? Será que eu sou equilibrado ou sou caótico? Dá uma olhadinha na sua bolsa. Ela pode dizer alguma coisa a nosso respeito. Vamos ver nossa mesa de trabalho. Pode refletir um pouquinho da gente. Né? Meio bagunçado. Né?
a sua bagunça organizada. Não é? Às vezes a gente não está muito no centro, a gente está mais para os extremos. Aí é uma característica da população terráquea. Pessoas o quê? Extremadas. Pessoas desequilibradas. Foi a Rita que falou, não fui eu. Pessoas desequilibradas. Nós não somos um pouquinho disso? Nós somos equilibrados, serenos. Temos a emoção assim, né? Somos aquele indivíduo pacífico, não surta, come só o que é preciso, fala só o que é preciso. A gente ainda vai muito para os extremos, não é? Às vezes a gente tem uma tristeza e tem motivo para ficar triste, mas a gente extrema a tristeza, potencializa a tristeza e fica o quê? Muito, 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 muito triste. E por muito, muito, muito tempo. O contrário também é verdadeiro. Às vezes a gente tem um motivo para ficar feliz, não é? Mas a gente entra numa euforia. Tem gente que vai assistir jogo de futebol, o seu time faz um gol, ele fica tão eufórico que tem um infarto. Não é isso? Morreu do quê? Morreu de gol, de euforia. Euforia. Aí a gente vê assim, claro, como ideal, a personagem de Jesus. A gente vê que ele era muito centrado, né? Você não via nele atitudes muito, né? Saía do norte e ia para o sul. Claro, não era um computador, um robô. Se há motivo para ficar alegre, fiquemos alegres. Se há motivo para tristeza, vamos ficar tristes. Mas tudo isso numa certa medida do bom senso, do razoável. Quando a gente está procurando a harmonia, e Beto Guedes nos lembrou disso numa música muito interessante, Sal da Terra, ele fala exatamente isso. Anda, leva a tua vida em harmonia. Leva a tua vida em harmonia. Então, para isso, a gente já começa, talvez, poder fazer uma checagem interior, né? Puxa vida, em que ponto da minha vida que eu não estou levando em harmonia? E tanto quanto possível, a gente poder o quê? Voltar para essa harmonia. Porque voltar para essa harmonia é voltar para o equilíbrio. Voltar para o equilíbrio é voltar para a felicidade. E é para isso que Deus nos criou. Há um fluxo divino com o qual Deus criou o mundo e Deus mantém o mundo. O que vocês acham? Como é esse fluxo? Esse fluxo é feito do quê? Que tipo de energia? Energia do quê? Substancialmente. A energia divina é o quê? Feita de amor. Amor. Esse é o fluxo com o qual Deus mantém a vida. Se eu ando nesse fluxo, sucesso, prosperidade, saúde, amor, paz interior.
Se eu estou contra fluxo, remando contra a maré, problema. Os nossos problemas de hoje foram as nossas andanças contra a maré. Nós andamos fora do fluxo do amor. E amor envolve aí uma série de coisas, né? Subprodutos. O que, por exemplo? Perdão. Perdão é um subproduto do amor. Quando eu perdoo, eu estou no fluxo. Concorda? Se eu não perdoo, estou remando contra. E remar contra a maré, a gente sabe que vai dar problema. Paulo, o apóstolo, lá na carta aos Coríntios, ele diz uma série de coisas do que é o amor. Ele diz, por exemplo, que o amor é paciente. Então, quando eu estou com paciência diante das pessoas, diante das situações que eu estou vivendo, e paciência até diante de mim. Eu preciso ter paciência comigo também. Não é? Porque eu também... não? A gente também não consegue agir sempre corretamente. Como ela disse, vou voltar. A nossa pizza ainda é meio a meio. A gente tem momentos bonitos, momentos de luz, momentos legais, mas a gente ainda tem momentos meio trevosos. Tem hora que a gente é legal, generoso, mas tem hora que a gente é chato. É isso, Baroni? Chato. Tem horas que a gente é o quê? Vamos ver. Quando você está capeta, como é que o seu capeta se manifesta? Como é que você fica? Intolerante, raivoso, briguento. O que mais? Quero conhecer o capeta de vocês. Impaciente. Eduardo, como é que é o seu capeta? Intolerante. O que mais? Magda. Estressada. Raivosa. Mais algum capeta? Os capetas no fundo são mais safados. Vamos lá. Alguém do fundo aí? Hã? São todos santinhos os capetas lá do fundo. Então nós precisamos também ter paciência com a gente, porque tem hora que a gente vai agir legal, tem hora que a gente não vai conseguir, né, agir como deveria ter agido. Então, precisa ter paciência com a gente. Precisa ter amor com os outros, sim, mas precisa também ter amor com a gente. Isso também está no fluxo. E, aliás, é um fluxo que eu acho que está faltando para muita gente de nós. Porque não creio que a gente tem atos concretos de amor por nós. Eu sinto que a gente parece que cresceu com um sentimento de rejeição, de auto-rejeição. E a gente começa a buscar as coisas muito fora de nós. O mundo de fora é sempre melhor. Os outros são sempre melhor. A gente não se aprova, não se aceita, não se ama. Aí fica buscando fora aprovação dos outros. Fica buscando em coisas, em situações, em fama, em sucesso, em poder, em riqueza. Tentando preencher um vazio que no fundo é dentro da gente. E eu não consigo entender, por exemplo, por que algumas pessoas que
são bem sucedidas financeiramente, às vezes são até famosas, ricas, poderosas, estão envolvidas em drogas, estão envolvidas em corrupção, estão envolvidas até com suicídio. Você vê aquele artista famoso que a gente às vezes até idolatrou tantas vezes, e a gente fala, esse cara tem uma vida maravilhosa. Você abre a página do jornal, se matou. Ué, tinha tudo o que eu queria. Mas concorda comigo que devia estar faltando alguma coisa aqui dentro? Como muitas vezes está faltando alguma coisa aqui dentro para nós? Autoconsideração, autorrespeito, autoamor, autovalorização. Não que a gente é a melhor pessoa do mundo, não é isso. É apenas amar a si mesmo, tanto quanto Cristo nos fala, ame também o seu próximo, mas não exclua-se. Então, quando nós estamos nesse fluxo, as coisas caminham bem melhor. Mas quando a gente sai do fluxo, acontece o que Chico falou aqui. Nós criamos os mecanismos do sofrimento para nós mesmos. Então, eu estou dando, a princípio, uma notícia, uma informação que provavelmente vai ferir o nosso orgulho. Não é fácil encarar isso aqui. Dizer assim, eu sou responsável por aquilo que eu estou passando hoje. Eu poderia contar umas histórias muito, assim, legais. Olha, tudo isso é teu obsessor. Como tem gente que te inveja. Olha, fizeram um trabalho de magia para você. Você tem 7 obsessores em cima de você. Eu aposto que você ia ficar muito feliz. Não é? Primeiro, eu me sentiria muito importante. Né? 7 obsessores? Nossa, deve ser uma coisa muito boa mesmo para ter 7 obsessores, né? Mas o Chico disse aqui uma coisa que num primeiro momento dói, incomoda, mas que, se a gente for parar para pensar bem, suspirar fundo e dizer, espera aí, isso aqui é uma grande chave de libertação, porque se eu fui o responsável por essas coisas, se eu é que estou infernizando a minha vida, eu posso muito bem parar de fazer isso. Concordam? Essa seria a melhor notícia que a gente tem em termos de desenvolvimento espiritual. Os espíritos aqui estão trabalhando para a nossa felicidade? Estão. Estão nos ajudando? Estão. Vão lavar toda a nossa roupa suja que a gente trouxe hoje aqui. Mas da porta para fora, já não é mais com eles. Aí é com a gente. Então, nós criamos os mecanismos de sofrimento. Quando eu crio um mecanismo de sofrimento? Quando eu estou andando no contrafluxo. E eu tenho pensado comigo, para me autodoutrinar. E muitas coisas que eu vou fazer, eu me pergunto antes. Às vezes eu consigo me lembrar.
Isso é fluxo ou contrafluxo? Às vezes eu percebo, não, é contrafluxo. Cala a boca, fica quieto, sai correndo, fecha a boca, não responde, não fala, não grita, não é da sua conta. Tem hora que eu me pego no meio. Deixa pra lá. O que você ia falar mesmo? Não, esqueci. Pronto. Às vezes não consigo. Fez, eu falei, entrei na contramão. Vou tomar uma multa. Para andar no fluxo, precisamos sempre pensar naquele trecho da oração do Pai Nosso. Senhor, seja feita a vossa vontade. Eu me perguntar, nessa situação, qual que é a vontade de Deus? Aí vão lembrar do Chico, Deus me criou para a harmonia, para a felicidade. Isso vai me fazer feliz? Isso vai fazer feliz alguém? Ou isso vai me fazer feliz destruindo alguém? Nós precisamos pensar nisso. Então nós criamos esses mecanismos de sofrimento. E ele diz assim, o Chico, o inferno, agora ele pegou pesado. O inferno reside em nossa própria mente. Quem tem medo de ir para o inferno? Só 2 pessoas. É que os outros já estão, né? A gente já está. Né? Já está no inferno. Quando é que a gente inferniza a nossa mente? Você chegou no trabalho, cumprimentou todo mundo, mas de repente teve uma colega lá que não te deu o cumprimento que você gostaria. Ou nem te ouviu, virou a cara, uma coisa assim. Como é que a mente começa? Como é que começa as maritacas aqui na cabeça? As maritacas começam... O que ela pensa que ela é? Que não cumprimentou? Ela acha que ela tem um rei na barriga? O que ela é? O que ela pensa? Olha o cabelo dela, que horrível. Tomou banho. Olha a cor. Tingiu. Porcaria. Olha isso aqui. Vai ver. Também não vou olhar. Quero mais saber. Ela está me devendo dinheiro. Vou cobrar hoje com juros e correção monetária. Começa a cabeça. Nós entramos no céu e no inferno? No inferno. E aí, quando a cabeça se... Na mente criadora. Então, o meu pensamento está emitindo energias do quê? De inferno. Energias negativas. Como é que vai ficar o meu entorno energético, vibratório? Positivo ou negativo? Negativo. Isso vai afetar minha saúde? Nossa! Vou estressar com adrenalina no meu corpo. Vai subir pressão, vai dar ataque de estômago, vai dar enxaqueca. E outras tantas ites. Né? Gastrite, esofagite. Esofagite, então, nossa Senhora, é o que mais dá em ambiente de trabalho. Né? E aí, com essa energia negativa, eu vou atrair coisas boas para a minha vida. Mesmo que coisas boas Deus mande, porque Deus manda toda hora. Deus é hiperativo, Ele não para, está toda hora fazendo bem.
Só que essas coisas boas, quando chegam, então você imagina, chegou o positivo e aqui está o negativo. Colou? Não. O negativo repele o positivo. Então precisamos tomar cuidado, infernizamos a nossa mente. Então a gente inferniza nossa mente por conta de alguma discussão, de alguma briga, de alguma mágoa, de alguma revolta, de algum ódio. Nós infernizamos muito a nossa mente, por exemplo, com perfeccionismo. Nada está bom. Nada nos satisfaz. Nós temos um alto nível de exigência. Nós temos um elevado nível de expectativa. Esperamos muito das pessoas, esperamos muito dos outros e esperamos muito também da gente. E a gente nunca consegue estar contente, porque sempre faltou alguma coisa. A nossa vida é sempre um quase. E isso é infernizar a nossa mente. Você se inferniza assim? Quem que é perfeccionista aqui? Levante a mão. Nossa Senhora, quanto... Bastante gente. E a gente se torna muito o quê? Cobrador. Exigente. Por que tem muita gente com medo de subir aqui no palco para falar? Não sei se vocês sabem que o maior medo da criatura humana não é morrer. O maior medo é falar em público. Porque está implícita a ideia que ele vai morrer aqui. Né? E tem medo de se expor. Tem medo de não ser perfeito. E aí não ser aceito. Nós temos medo de rejeição. Porque a gente se rejeita em primeiro lugar, né? Quem é que está feliz consigo mesmo? Hã? Quem é que está 100% feliz, de bem consigo? De bem com o seu corpo? Quem se casaria consigo mesmo? Você se levaria para o altar? Levante a mão que sim, vamos ver. Poucas pessoas. Isso não quer dizer que a gente não possa melhorar em algumas coisas. Não é isso? A gente pode melhorar em algumas coisas. Preciso cuidar mais disso, cuidar mais daquilo, tudo bem. Mas isso não quer dizer que enquanto eu não melhore, eu não me aprovo, não me aceito, não lido comigo. E aí surge o famoso eu só serei feliz quando. Enquanto não tenho quando, eu me infernizo, eu me mato. A hora que eu vou experimentar uma roupa, eu me acabo. Se eu tenho uma festa que você é madrinha, pronto, acabou a minha paz. Não é? Pode fazer, ó. Eu só serei feliz quando? 3 pontinhos. O que a gente está colocando nesse quando? Quando eu, por exemplo, emagrecer. Quando eu conseguir tal coisa, quando eu comprar tal coisa, quando eu me mudar desta casa, quando eu tiver um outro carro, depois que eu fizer a cirurgia plástica. Não que você não possa fazer tudo isso. Mas não condicione a tua felicidade a essas coisas. Porque se eu não conseguir ser feliz agora, nevermore. Não. Eu preciso estar bem comigo até para poder atingir essas coisas. Preste bem atenção nisso.
Eu preciso estar bem comigo até para poder atingir essas coisas. Eu só serei feliz quando me curar. Porque agora eu estou com essa doença, eu não posso. Estou com um problema de asma. Não sei porque eu falo algumas coisas. Quando eu me curar disso, daquilo, aí sim você é uma pessoa feliz. Sabe quando vai se curar? Provavelmente nunca. Porque a cura é ser feliz. Pensa nisso. A cura é ser feliz. A doença é porque a gente está infeliz. Pode ver. Qualquer doença aí que a coisa pegou um pouco, mas tem algum pontinho você aí que não está legal. Tem uma expectativa, uma ansiedade, uma cobrança, um perfeccionismo, uma culpa, uma falta de amor por si mesmo, falta de gostar da sua vida, de estar bem com você, do jeito que você é, com as tuas esquisitices, falta de aceitação, falta de assumir você. Quando a gente faz isso, sabe o nome disso? Paz. Está tudo bem. Pode estar caindo o mundo, mas está tudo bem. Aqui dentro está tudo bem. Vou poder tratar alguma coisa que eu preciso tratar, melhorar, mas eu não vou depender disso para ser feliz. Eu já sou feliz agora. Senão eu fico me infernizando. E aí, minha vida vai se tornar caótica. Chico diz também que nós infernizamos a nossa vida quando entramos num processo de culpa intensivo. Olha o que ele fala. Quando nós entramos num processo de culpa intensivo. Veja como isso é grave. Porque todo o processo de culpa, quando ele é intenso, ele é drástico, ele é forte, ele faz com que a gente sinta a necessidade de ser o quê? Punido, castigado. Certa necessidade de merecer um sofrimento para aliviar aquela culpa que a gente sente. Faz sentido isso para vocês ou não? Faz ou não? E que merece ser castigado. E aí a gente vai para o Cristo. Qual que é a recomendação que o Cristo nos dá? Nós temos aquela recomendação genérica, né? Qual é o fluxo? Fluxo é amor. Então como é que eu vou me liberar da culpa? Através do amor. Através do perdão. Através de uma reconciliação. Quando eu estou brigado com alguém, qual foi a recomendação de Jesus? Reconciliai com os vossos inimigos, com os vossos adversários. Quando eu estou num processo de culpa intenso, eu estou num processo de briga comigo mesmo. Eu tenho um inimigo interior. Aquela pessoa que foi lá e fez aquela coisa horrível. Então, eu preciso me reconciliar. E reconciliar, veja, não é expulsar, hein? Não é matar, não é sacrificar. É trazer essa pessoa, olha,
vem aqui. Vamos aprender com esse erro. Por que você agiu daquela forma? Eu agi por um impulso assim. Então, vamos aprender a fazer de um outro jeito. Vamos reparar o mal que eventualmente tenhamos feito. Porque aquilo que a gente exclui não some da nossa vida, vai para o fundo do tapete. Se a gente não entende as nossas culpas, a nossa vida vira um verdadeiro inferno. E a gente vai estar sempre incidindo no mesmo erro. Você quer uma forma de não se libertar dos seus erros, é ficar num processo contínuo de culpa. Ao invés do quê? Da integração daquela atitude, da reconciliação, da reformulação da atitude, de reparar algum dano que a gente tenha causado, de entender por que a gente agiu e de encontrar um caminho diferente para atender as nossas necessidades. Aí a gente volta para o fluxo. Aí a vida caminha. Aí a vida vai bem. Aí a gente está o quê? Inteiro. A gente é íntegro. E aí a nossa força espiritual cresce. Ela não está dividida. Muitas vezes nós somos seres divididos por conta do processo de culpa. E não é isso que Deus quer. Penitências. Aliás, Jesus falou, eu não quero sacrifícios. A gente tem muito essa ideia de sacrifício. Vou subir os degraus da escada de joelhos. Fazer um sacrifício para Deus. Eu acho que Deus lá em cima fica olhando e fala, não, meu filho, não vai estragar o joelhinho. A gente podia sacrificar outras coisas. Sacrificar a maledicência. Sacrificar o vitimismo. Não é isso? Sacrificar os nossos julgamentos, às vezes, tão cruéis, severos. É um bom jejum de Páscoa, agora da Semana Santa. É isso? Acho que isso faz muito mais bem para nós do que sacrificar um chocolate. Mas se você quiser sacrificar o chocolate, fica à vontade, traga para mim que nós vamos comer com satisfação, né? O Chico termina falando uma coisa bem mais séria agora. Se a gente tornar a nossa vida um inferno, esse inferno, ele diz, que nós vamos estragar nossa vida cerebral. Eu li isso aqui, eu escrevi esse livro e eu não percebi isso. Só a semana que caiu, acho que minha ficha. Estragar a nossa vida cerebral. Ele não está falando só a vida mental. Que a mente, né, é um departamento do cérebro. O cérebro é o físico. O Chico está falando aqui que se a gente continuar infernizando a nossa vida, seja por culpa, seja por tudo aquilo que a gente conversou hoje, se isso se tornar um processo contínuo, nós vamos estragar a nossa vida cerebral. Não estaria aí a origem de muitas doenças mentais? Muitas esquizofrenias, diz o Espírito Joana de Ângeles, são fruto de um processo intenso de culpa. Muitas vezes culpa de atos que já trouxeram de outras vidas, não conseguiram reconciliar consigo mesmo, não conseguiram reparar os danos e ficaram tão atormentadas. Aquilo martelou tanto na cabeça, veja a expressão, né? Martelou tanto na cabeça que estragou o aparelho cerebral e nasce com
algumas distonias. Por exemplo, a esquizofrenia. Acredito eu, a depressão, que é um transtorno químico. E Dr. Bezerra me disse, estudando recentemente esse capítulo, e também o Alzheimer, meu filho. Vejam. A gente fica falando, o Alzheimer é por causa de adoçante, é por causa disso, é por causa daquilo. Eu acho que até algumas coisas, né, físicas podem contribuir, mas a gênese, a causa, está no nosso mundo interno. Então é possível que a gente hoje, talvez, estejamos vivendo algum tipo de inferno. O inferno da culpa, o inferno de se tratar mal, o inferno de valorizar ódio, raiva, mágoa, guerra. Esse mundo de guerra biológica que a gente está vivendo, um guerreando contra o outro, um matando o outro, um roubando, um trapaceando, falando mal, sabe? Vocês conhecem aí? A gente está vivendo nesse mundo, mas a gente não pode ser desse mundo. Porque viver esse mundo é o inferno. Viver esse mundo é o inferno. E Jesus nos convidou para descobrir o reino dos céus, que está onde, que ele falou? Está dentro de vós. O reino do céu não está aqui, não está na igreja, não está no Vaticano, não está na mesquita, não está na sinagoga, não está em nenhum caminho espiritual. O céu está dentro de nós. E o céu é amor. E amor é cuidado. Amor é perdão. Amor é doçura. Amor é compreensão. Amor é generosidade. Amor é fraternidade. Quando a gente está nesse fluxo, a gente vive nesse mundo, mas não é desse mundo. E aí a gente está com uma imunidade para muita coisa do mal que ocorre nesse mundo. Mas se a gente entra nessa confusão do diz-que, da bronca, da inimizade, do ódio, da crítica quanto mais, da revolta, da falta de assumir a responsabilidade para a sua vida, quando entra no desamor, na culpa, a gente entrou no mundo e botou os pés na lama. E vai se sujar. Um aluno, um monge no mosteiro, perguntou para o seu mestre: eu queria saber a diferença do céu e do inferno. O monge disse assim: o senhor ainda não está em condições de aprender isto. O discípulo ficou horrorizado, inconformado, nervoso. Pegou a espada, puxou e ia cortar a cabeça do mestre. O mestre olhou e falou assim: isto é o inferno. Aí o aluno parou e falou: meu Deus, que fora que eu dei. Meu Deus do céu. Foi pegando a espada, colocou na bainha e o mestre disse: isso é o céu. Cada um escolhe onde quer estar. Um beijo no coração.